Se você quer ser um jogador mediano, você vai ser mediano, não tem problema. Jogador de futebol profissional, tem milhões de jogadores no país, mas jogadores de futebol bem sucedido são apenas 2% de 100%. Agora a pergunta é, por quê? Se o mercado está aí, a cada dia tem pedidos de jogador de futebol, como esse pedido que eu estive hoje, eu já recebi aqui uma informação do jogador que está jogando lá na Inglaterra. Esse pedido pode ser para você. Me pediram um jogador, informação se eu tenho acesso a esse jogador, porque tem um agente do mundo árabe que quer esse jogador. Então o mercado é todos os dias eu recebo consulta sobre determinado jogador, principalmente antes era só jogador brasileiro, agora é da América Latina total e agora já está no mundo todo. Jogador, eu estou pedindo jogador da Inglaterra. Antes era jogador da Argentina, do Uruguai e do Brasil. Então, mas por quê? Ao longo do tempo eu venho atuando dentro desse mercado vasto do futebol, só que tem muito jogador tecnicamente muito avançado que está fora desse mercado. Por que esse jogador está fora desse mercado? Por que está acontecendo? Será que foi o momento atual ou vem desde a base? Por que alguns jogadores conseguem jogar até os 40 anos de idade? Nós temos exemplos aí do Buffon, goleiro da Itália, nós temos exemplo do goleiro do Cruzeiro, nós temos exemplo do Rogério Ceni, que é o goleiro, treinador, foi goleiro do São Paulo, treinador do Flamengo. Por que alguns atletas conseguem jogar alto nível até após os 40 anos, outros não conseguem chegar nem aos 30 anos na sua carreira e não são bem-sucedidos? Então, se você é um jogador de futebol, está na base, você precisa se preparar no sistema de formação até chegar no sistema de profissionalização. Entender que essa é a sua escolha, é o seu sonho. O seu sonho não pode ser transformado em pesadelo. Você precisa entender que você luta cada dia, primeiramente com você. E quando você for fazer uma parceria, você que é pai, que quer arrumar um gestor, um agente, um intermediário para cuidar da carreira do seu filho, você entender e buscar qual que é a metodologia que ele atua, se vai ser favorável ou não. E você entender que o sonho do seu filho, o sonho é dele, não é seu, que você pode arrumar uma estrada para que ele possa caminhar com o objetivo de chegar no final e alcançar o sonho, que é a profissionalização. Agora, ser profissional só para falar que é profissional não é o objetivo. Porque eu já vi muitos jogadores com muita técnica apurada antes de chegar no processo de profissionalização. Tinha contrato de formação. O contrato de formação ele se dá. Uma equipe de futebol ele pode pegar o seu filho, o jogador, e assinar um contrato de formação com ele. É diferente do contrato profissional. Só que o contrato de formação também dá os direitos de receber uma ajuda de custo. Essa ajuda de custo tem todos os direitos. Não tem o direito empregatício, mas tem o direito de FGTS também. Por quê? Porque ele está tendo um valor mensal ali. Mas isso é um contrato de formação. Eu já previa, eu via que muitos pais que não tinham condições de cuidar da carreira do seu filho, porque ele colocava o sonho dele na frente do sonho do filho. Então ele já fazia, com o mercado, que é um mercado vasto, ele já fazia ali um leilão com o seu filho. Não entendia que aquele processo que o clube ofereceu de formação, um contrato, não é um contrato profissional. Muitos pais confundem isso. Quando o filho está assinando aquele primeiro contrato, já acha que é contrato profissional, já fica em cima do clube querendo aumento de salário, já fica em cima do clube. Eu tive problemas numa equipe que eu trabalhava, que tinha um jogador de seleção brasileira, sub-15, para ele entrar em campo para jogar no final de semana, sempre tinha que dar um dinheiro extra para ele, porque o pai ficava de cima. Eu vou trocar, vou tirar ele desse clube, vou levar para outro clube. O que aconteceu depois? Ele estava sobrevivendo daquilo, não estava preocupado em viver do futebol. E mais à frente esse jogador não virou jogador, ele virou jogador profissional, nunca mais foi convocado para a seleção, hoje está parado, menos de 30 anos já aposentou. Enquanto outros jogadores que naquela época era até reserva dele na seleção brasileira, está aí disputando, eu posso citar aqui no estrelato mundial, vários jogadores dessa categoria, daquela época que hoje viraram e são jogadores extraordinários no meio do futebol. E esse também que era um jogador naquela época, demonstrava essa capacidade de ser um jogador extraordinário, parou no ordinário. Por quê? Porque no processo ali de formação teve erros na administração da carreira. Então, você pai, você tem que entender
primeiro empresário do seu filho, o herói do seu filho, para que ele vire um jogador de futebol profissional, é você. Você é o verdadeiro herói dele naquela primeira fase. Se você não tiver condição, não tiver conhecimento de gestão da fase do futebol, como que funciona, você sim pode contratar um gestor, um empresário. Entender que o empresário ele não vai substituir você como pai. A palavra já fala empresário, ele vai administrar. Eu via muitos erros que muitos pais contratam o empresário e acham que o empresário vai substituir ele como pai. Tem que pagar as contas dele, conta de água, conta de luz, tem que fazer compra. Não é nada disso. Mesmo que você não tenha condição, você tem que entender que vai resolver sua situação futura, que muitas crianças, muitos pais querem que a criança seja jogador de futebol para resolver a situação financeira. O jogador já fala culturalmente, olha, eu quero ser jogador, eu vou dar uma casa para minha mãe, eu quero... Tudo bem, faz parte, mas para que você consiga dar uma casa para sua mãe, ter uma vida melhor, você precisa qualificar dentro do processo de formação, que começa na base. E se faz de qualquer jeito, consecutivamente, o resultado final, que quando chegar na profissionalização, não consegue caminhar, não consegue chegar. Poxa, aí vem aquela pergunta, por que aquele jogador jogou na seleção brasileira, e hoje ele não joga mais, não está jogando mais, está jogando... Porque lá na base precisa desbloquear a mentalidade, porque quando o jogador é tecnicamente acima da média, o pai, todo mundo fala, vai ser o novo Pelé, o novo Romário, o novo Zico, agora tá aí Messi, Cristiano Ronaldo. Não é isso, cada um no seu momento. De repente ele pode até superar, que a gente vê o jogador quando ele é pautado, ele trabalha corretamente, eles superam esses jogadores que já vieram para trás, mas a história deles ninguém apaga e você precisa construir a sua história. Então, o pai de jogador como empresário, ele é de suma importância. Agora tem que ter um entendimento. Se você não tiver um entendimento do processo, você tem que arrumar uma parceria sim, uma empresa, um colaborador para que ele possa ajudar na carreira do seu filho. Mas se você não entender do mercado vasto do futebol, como que é, não é como vender uma laranja numa praça, ou uma laranja num supermercado, ou no hipermercado. Não, não é isso. É um processo de formação. Você não pode ficar fazendo leilão do jogador de futebol. Se você planta melão, você não vai colher mamão. Se você investir no jogador de futebol, você tem que colher jogador de futebol profissional. Mas não pode queimar etapa. Acreditar porque a criança já nasceu, ou o seu sonho de quer ter um filho de jogador, se ele tem a técnica. Por quê? Porque a vontade e o trabalho sério, cada dia, ele supera a capacidade técnica. Porque o talento, ele é superado. Como que você supera o talento? Trabalhando diariamente, com afinco, com o objetivo, aonde você está e onde você quer chegar. Se você tem um entendimento que você quer ser um jogador de futebol de sucesso, você primeiramente tem que entender onde você está agora e aonde você quer chegar. Você não vai plantar melão e colher mamão. Você precisa escolher o melhor sistema de formação para o seu filho, a melhor escola de esporte. E se ela não entregar aquilo para você, você buscar preparar. Tudo está na realidade focado no sistema de formação. Uma coisa você já tem, que é vontade. Outra coisa você já tem, que é decisão. Então tudo está pautado na sua escolha. Se você fizer a melhor escolha da escola de esportes, entender que se ele entrar numa agremiação desportiva, respeitar que se abriu a porta, mas se aquela não for a ideal, você trabalhar para que busque a ideal, mas sempre respeitando e tendo gratidão no que você faz. Se você pautar dentro desse sistema, entender do mercado, porque o mercado cada dia está pedindo jogadores e mais jogadores. Cada vez mais estão pedindo jogadores com a idade inferior. Embora a legislação brasileira não autoriza o jogador sair do país menor de idade, de 18 anos de idade, mas cada vez mais está saindo atleta abaixo dessa idade. Porque quando o jogador e o pai entende, eles vêm e investem na família como um todo, leva a família, leva o pai, leva a mãe, leva a criança, oferece escola. Por quê? No mundo inteiro tem que ter o sistema de formação. Na fase do desenvolvimento motor, chegando na fase da formação até assinar o primeiro contrato profissional, que é a partir dos 16 anos de idade aqui no país.
Então você precisa entender do mercado para que você realmente possa colocar o seu filho para galgar isso, entender que se uma escolha errada, uma decisão errada, pode atrapalhar todo o processo e o resultado final. É como você escolher fazer uma casa sem alicerce, ela vai permanecer por alguns dias, de repente nem por um dia, ela vai cair na sequência, porque você fez uma base que não tem sustentabilidade. Então você precisa ter um processo de entendimento do que você vai fazer se o sonho é ser um jogador de futebol. Entender do mercado. O mercado ele começa bem antes que você está vendo aí, essa negociação que a gente vê astronômica de jogadores de futebol. Mas para que um jogador de futebol receba uma proposta imensa como ela, ele tem que demonstrar ao longo da sua carreira, desde a base, porque quando vai comprar um produto, que é o jogador de futebol, eles querem saber onde foi que esse jogador foi revelado, da onde ele saiu, que base. Se ele, quando ele não tem uma base sustentável, não teve uma escolha, até mesmo para pagar o valor daquele produto, eles ficam com pulga atrás da orelha, na realidade. Poxa, será que se eu fizer esse investimento nesse jogador, ele vai dar resultado, ele vai dar um retorno? Então, se você quer ver o resultado que o Messi, que o Cristiano Ronaldo está entregando, o próprio Romário já entregou, o próprio Neymar entrega, você tem que olhar para trás, o trabalho que foi feito, desde a base para que ele chegasse aonde ele está hoje, como esse jogador que está entregando o que ele entrega. Mesmo assim, você vê muitas situações que ocorrem aí ao longo da carreira de um jogador de futebol que não deveria acontecer. Isso é questão de gestão de carreira mesmo. Então, se você quer ingressar nesse mercado vasto do futebol, você tem que ter um entendimento. Você que é pai de jogador, você que é jogador, você que é gestor, administrador, você que é gerente de futebol, supervisor, tem que ter um entendimento do contexto geral, principalmente da história do futebol e da sua história como um todo. Se você não tem uma história ainda, com certeza, todos nós temos uma arte. E essa arte, a gente treina ela para que ela chegue na performance. E cada dia que você treina, você alcança a alta performance. Isso é quando você supera você mesmo para que você possa superar os seus adversários. E assim você ser reconhecido como aquela pessoa que realmente faz a diferença no seu campo de atuação profissional. Se você quer ser um jogador de futebol profissional, aumente a sua performance, atinja a alta performance e se supere a cada dia mais do que no dia anterior.